Fala, Gabeira! Olá, essa semana eu não falarei de política diretamente. Em primeiro lugar, porque o Congresso está inativo. Em segundo lugar, porque o governo prepara as malas para uma viagem à China. O que vale a pena acentuar nessa semana é um problema sempre subestimado no Brasil, que é o da segurança pública. Essa semana, também em Brasília, apesar da paradeira política, houve um fato importante. A polícia conseguiu desmontar um complô para assassinar alguns funcionários públicos e também o senador Sérgio Moro. Era uma trama organizada pelo PCC, a grande organização criminosa baseada em São Paulo inicialmente. Mas o que me chama mais atenção nesse momento de crise de segurança pública é o Nordeste. Poucas pessoas sabem que o Nordeste hoje é um dos lugares mais atingidos pelo crime organizado. Isso porque o Nordeste se transformou numa espécie de ponto de contato, de porto para o envio de drogas para fora do país. Antes, as drogas eram enviadas basicamente do Porto de Santos. Era daqui, do Sudeste, que saíam para a Europa e outros países. Acontece que agora o Nordeste se transformou numa espécie de hub, uma espécie de entroncamento desse envio de drogas. Ela segue do Nordeste para Cabo Verde e depois é distribuída para o mundo. Essa nova rota, que é bastante generosa em termos financeiros, acabou atraindo há muito tempo as organizações criminosas do Sudeste para o Nordeste e elas se instalaram lá. E com a instalação dessas organizações, foram surgindo também organizações locais. Por exemplo, no Amazonas, há a Família do Norte, que também trabalha nesse campo do tráfico de drogas. Lá no Ceará, foi criada uma organização chamada Defensores do Estado. É uma organização que, aparentemente, pelo menos é o que eu aprendi quando fiz o meu trabalho lá, ela surgiu de uma torcida organizada e entrou nessa área do crime. O Nordeste percebeu, pelo menos ali pelo governo Temer, que a situação tinha mudado. Em primeiro lugar, porque as organizações estavam lá e estavam surgindo organizações locais para cuidar também do tráfico de drogas que se intensificou na região. Como havia droga abundante seguindo para fora do país, uma parte ficou lá e foi distribuída, abrindo também outras fontes de consumo locais. O segundo ponto que preocupou foi o surgimento de um aumento muito grande, ou pelo menos foi a aparição de novos crimes, de uma intensidade de crimes, transformando as capitais do Nordeste em capitais com índice de crimes muito superior às outras. Então, o governo Temer, num determinado momento, decidiu abordar essa questão, criando um centro integrado de inteligência no Nordeste. Esse centro funciona no Ceará, eu o visitei, ele conta com policiais de 9 estados e troca informações. Mas o que aconteceu, está acontecendo agora no Rio Grande do Norte, no meu entender, representa um certo fracasso desse centro de inteligência. Era possível prever que a situação no Rio Grande do Norte chegaria a esse ponto, ao ponto do crime organizado ter atingido 50 cidades, praticamente metade das cidades do estado. Ele está muito capilarizado, ele está muito distribuído no Rio Grande do Norte, o que é uma surpresa. Muita gente não imaginava que o crime organizado no Rio Grande do Norte tivesse as dimensões que tem. Com os primeiros incidentes, as primeiras ações armadas, as primeiras violências contra prédios públicos, veículos, indivíduos, muita gente se perguntou, mas qual a causa disso? Né?
A causa disso, de uma certa maneira, já estava sendo denunciada por grupos que trabalham no levantamento e na denúncia de torturas. Os presídios do Rio Grande do Norte são muito duros. Tá? Em primeiro lugar, eles não têm luz. A luz é feita de fora, são refletores que iluminam as celas de fora. Em segundo lugar, a comida costuma ser estragada. Em terceiro lugar, há muita tortura, muita violência contra os presos. E isso praticamente foi fermentando. Outro dia eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário de Segurança do governo federal. E o secretário de Segurança disse o seguinte: olha, essa onda de ataques no Rio Grande do Norte, no meu entender, ela é produzida porque a polícia tem uma série de acertos e o crime organizado está se vingando da eficácia da polícia. Falei, olha, o senhor é um especialista, eu respeito a sua expertise, mas, no meu entender, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte é o resultado de erros do próprio governo. E os erros são evidentes na maneira como ele conduziu o sistema penitenciário de lá. Porque, às vezes, as pessoas pensam, olha, eu acho que é muito comum esse pensamento no Brasil, eu não vou nem disputá-lo aqui. Olha, preso é para sofrer mesmo, esse negócio de direitos humanos é coisa de bandido. Enfim, essas ideias que o Bolsonaro acabou popularizando muito no país. Mas eu nem vou discutir com as pessoas que acham que direitos humanos não valem a pena ser respeitados. Vou deixar de lado esse tema e vou raciocinar apenas com economia. Você faz uma economia na comida, compra uma comida muito ruim, você faz uma série de economias na própria manutenção das penitenciárias, o que acontece? Acontece um motim. E esses motins, dentro e fora da cadeia, acabam te trazendo muito mais prejuízo. Você imagina, por exemplo, os prejuízos que o Rio Grande do Norte está sofrendo no momento. A interrupção da atividade econômica, a interrupção momentânea da atividade escolar, a destruição de prédios e de veículos, a morte de pessoas, tudo. E mais ainda, quer dizer, aviões da FAB levando a Guarda Nacional para contribuir no policiamento do Rio Grande do Norte. Quer dizer, é dinheiro do voo, é dinheiro das diárias da Guarda Nacional, sem um resultado muito eficaz. Por quê? Porque a causa não está sendo tocada. A causa, que é uma relação mais direta, uma relação mais correta com os presos, é uma causa que é deixada de lado, porque as pessoas continuam achando que não vale a pena ter uma relação melhor, porque preso é preso, tem que sofrer mesmo. Eu acho que essa compreensão do mundo acaba nos trazendo mais violência, acaba nos trazendo mais prejuízo. Por isso que eu nem falo da questão dos direitos humanos. No Rio Grande do Norte, esse problema existe desde 2017, sem solução para ele. E a governadora do Rio Grande do Norte já está no segundo mandato. Ela já deveria, ela é boa em educação, uma especialista em educação, mas não está considerando esse problema com a dimensão que ele tem. O resultado é que hoje nós vemos o Rio Grande do Norte com esses problemas. O ministro Flávio Dino decide colocar 100 milhões na segurança do Rio Grande do Norte, mas é preciso que esses 100 milhões sejam bem empregados e que haja uma noção bem clara de quais são as causas desse processo para que ele seja estancado e superado. Eu digo isso porque quando entrevistei esse secretário de Segurança, ele disse que a reação era uma reação destinada a retaliar a polícia pela sua eficácia, eu duvidei. Falei, no meu entender, isso é exatamente o contrário do que eu penso. A reação é uma reação aos erros da polícia. O tráfico de drogas, ele não retalia a polícia porque a polícia é eficaz. Ele considera, creio eu, a eficácia um dos dados da polícia. Se a polícia é eficaz, o tráfico de drogas considera que ela está fazendo o seu papel
e que o seu trabalho é ficar também mais efetivo, ficar mais capaz para poder escapar das teias da polícia. O que faz esse tipo de ação no Rio Grande do Norte é o desespero. É a sensação de que as pessoas estão vivendo uma situação muito dramática na cadeia e é preciso, de alguma maneira, reagir. Isso porque, mesmo você considerando a importância dessas grandes organizações criminosas, não é interessante para elas sair para o confronto. Ao saírem para o confronto, elas perdem gente, elas perdem armamento, elas perdem dinheiro, e isso só acontece, não é uma luta contra a eficácia policial, isso só acontece porque é uma luta desesperada para, pelo menos, aliviar as condições de cadeia. Portanto, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte não foi captado por esse centro de inteligência criado lá, e é preciso avançar nesse trabalho de inteligência, não só para detectar o que acontece dentro das cadeias, mas para detectar também o avanço do crime organizado no Nordeste. Eu acho que a situação do crime organizado no Brasil vai trazer novos desafios, já traz novos desafios. Vocês sabem que eu vivo no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma cidade onde parte do território é ocupado, ou por milícias ou pelo tráfico de drogas. E a situação no Rio de Janeiro também está ficando complicada. Na semana passada, nós tivemos uma ocupação da Washington Luiz, um fechamento da estrada, como retaliação a um ataque da polícia a uma das favelas de Caxias. E existe cada vez mais uma presença muito grande dos grupos armados. Recentemente eu vi imagens da polícia subindo o morro e confraternizando com pessoas armadas até os dentes. Essa situação no Rio de Janeiro é uma situação muito grave. Ela não pode se espalhar pelo resto do Brasil. E a verdade é que, muito possivelmente, o que aconteceu no Rio acaba, e que aconteceu em São Paulo também, de uma certa maneira, acaba se espalhando pelo país inteiro. E nós não temos uma política de segurança pública adequada. Eu sempre falei isso nas campanhas presidenciais. Falei que era preciso que os candidatos a presidente da República parassem para discutir um pouco mais uma política de segurança pública à altura da problemática brasileira. E isso não acontece. Existe, no meu entender, um certo desprezo pelo tema segurança pública. Um desprezo que aconteceu também no governo Fernando Henrique, no governo Lula, como se a questão policial fosse uma questão de segunda categoria e que os estadistas não devem se preocupar com ela. Mas acontece que as coisas estão ficando mais graves, elas estão ficando mais perigosas. Uma das razões que mostram essa gravidade é o fato do crime organizado, que já está dominando grande parte do território do Rio, que conseguiu produzir em São Paulo uma organização criminosa de grandes dimensões com tentáculos no Brasil inteiro. O crime organizado passa a ser um fato essencial também em regiões do país como o Nordeste. É necessário começar a discutir, é necessário começar a trabalhar. Eu acho que o caminho da inteligência é um caminho muito importante, mas é preciso investir mais, é preciso ter gente mais capaz e é preciso de políticas que decorrem das informações surgidas da inteligência. Eu acho que o Rio Grande do Norte é um exemplo de como nós erramos e um exemplo de como isso deve ser superado, não para acabar com o tráfico de drogas, que é muito difícil no momento, mas como deve ser superado para evitar que problemas secundários, como esses problemas na penitenciária, acabem trazendo uma grande convulsão na cidade. E a inteligência também precisa se desdobrar no sentido de entender um pouco como é que essas rotas estão sendo feitas, como é que elas estão sendo diversificadas, como elas podem ser combatidas. Evidentemente que nós sabemos que uma rota, quando é combatida
e como ela deixa de ser tão lucrativa, o tráfico de drogas encontra outra. Não é? É uma espécie de enxugar gelo. Mas, de qualquer maneira, é preciso mais eficácia e mais discussão sobre o tema. O que me fez tocar nesse assunto num podcast é porque ele passa como se fosse uma coisa cotidiana no Brasil, como se fosse um fato natural. Não é um fato natural um Estado ser atacado em 50 cidades de um pouco mais de 100. É um fato importantíssimo que mostra o poder de fogo, a capilaridade do crime organizado em estados pequenos do Nordeste, e por aí você pode voltar para o Rio de Janeiro, voltar para São Paulo e imaginar a gravidade do problema também nas nossas regiões. Se os políticos que no momento em Brasília estão inativos, ou o governo que no momento prepara uma viagem para a China, não se dedicarem um pouco mais a essa questão, eu tenho a impressão de que nós vamos ter maiores e grandes problemas nas cidades brasileiras.